Porque tudo dá errado na minha vida. A verdade que ninguém te conta. Fica comigo que nós vamos destrinchar hoje todas as maneiras de sair dessa situação. Você já teve a sensação de que tudo na sua vida está dando errado? Você já teve a sensação de que parece que você caminha, 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 está sempre no mesmo lugar? Você anda, você corre, você faz esforço e mesmo assim parece que você está no mesmo lugar. Essa é a sensação de quando nós estamos estagnados, parados ali na vida, seja no trabalho, no relacionamento, na escola, em qualquer área da vida, parece que nós estamos grudados no chão e que a gente faz força, cansa e todo o esforço parece que é nulo, parece que é zero e a gente não consegue sair do lugar. O nosso problema não é errar, o nosso problema é seguir em frente sem antes fazer uma autoanálise de onde erramos, de onde podemos consertar aquilo e aí sim adquirir uma experiência melhor e sim seguir em frente de uma forma em que nós não vamos retornar aquele erro, regredir, sabe? E aí sim nós vamos seguir em frente como pessoas mais inteligentes, pessoas mais dispostas e pessoas que querem realmente sair de uma situação ruim que está passando no momento. De fato, toda vez em que nós erramos em nossa vida, nós trazemos deste erro um aprendizado. Nós trazemos deste erro informações, nós trazemos deste erro uma experiência. O mais importante é o quê? É que nós saibamos como adquirir essa experiência da forma certa, é como nós vamos processar essa informação do erro e aí sim nós fazemos um detalhamento daquilo que aconteceu, do porquê nós erramos, do porquê estamos parados e aí sim começarmos a executar de novo aquilo que nós estávamos focados em fazer. Quando nós erramos, quer dizer que nós estamos num processo de crescimento, de evolução. Só que a nossa mente, ela chega num estado da vida em que ela começa a nos sabotar. Por quê? Quando a gente erra, a gente começa a pensar: ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo. Mas isso é somente o seu cérebro querendo economizar energia. Isso os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras, eles que são especialistas nessa área. Eu estou falando aqui hoje como uma pessoa que já passou por momentos tristes, momentos complicados, momentos que eu achei que eu não ia conseguir me livrar, que eu não ia conseguir sair dali daquele momento que eu estava passando. Mas eu quero falar para você, tem como sim. E a saída é aprender com os próprios erros. Meu nome é Girlei Santos e se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Toda vez que nós estamos dispostos a fazer uma autoanálise daquilo que a gente está errando, nós costumamos a evoluir. Isso é fato. Isso é fato. E cada vez que a gente evolui, a gente fica mais forte, a gente fica mais experiente, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais, assim, como que eu vou dizer, mais cascudo. E isso nos dá força, isso nos traciona para que a gente possa sair do lugar. Porque às vezes nós nos encontramos em certas situações em que parece que nós estamos caminhando, correndo, fazendo força e nós não saímos do lugar. Mas só que quando nós analisamos onde erramos e nós buscamos consertar esse erro, aprender com esse erro, nós vamos criando uma casca, vamos criando força, vamos criando uma rigidez e aí nós vamos cada vez mais sendo forçados mesmo a caminhar para frente. E aí à frente vão vir novos erros, mas também nós vamos já estar calejados e experientes dos erros que nós passamos. Talvez hoje você está passando por um problema no seu relacionamento, um problema no seu trabalho, um problema dentro de casa com a sua família, um problema lá na sua faculdade, na sua escola, no seu curso. Enfim, o segredo é você se autoanalisar e ver naquilo que você pode se policiar, naquilo que você pode consertar em você mesmo. Bom, e os pontos principais para a gente olhar é, primeiramente, o ego. Tratar de ego é muito difícil, é muito complicado, mas esse é o passo essencial para que nós possamos sair dessa vida complicada que nós estamos vivendo, vivenciando melhor. E o ego seria o quê? Em vez da gente chegar e começar a falar, 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 sem dar espaço de aprendizado, sem dar espaço para ouvir, nós vamos primeiro, nesse primeiro momento, nos silenciarmos. Nós vamos ouvir mais. Nós vamos falar menos. Nós vamos
aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas mais experientes, com as pessoas mais inteligentes e quebrando esse ego, né, que nós tenhamos de uma forma em que talvez a gente nem sabe explicar, porque realmente é difícil a gente admitir isso, tá? É muito complicado. Eu já passei por isso. Eu sei bem do que eu estou falando, sei bem como é. Talvez você que está me ouvindo sabe também como é difícil reconhecer. Faz o exercício aqui comigo agora, ó. Tenta reconhecer assim. Eu estou errado. Causa uma sensação dentro da gente estranha, mas isso é o que? A gente tentando bater de frente com o nosso ego. Mas é muito importante que a gente bata de frente com esse ego e tente diminuí-lo e aprender com isso. E aí, desse primeiro exercício é bater de frente com o nosso ego. E aí a gente vai adquirir mais conhecimento, adquirir mais habilidades. Por quê? Porque a gente vai colher de outras pessoas coisas boas para nós. É importante a gente ressaltar que quando a gente ouve algo de alguém, quando a gente se senta para aprender, isso não é fraqueza. Isso é sinal de força, de inteligência. Isso é sinal de que você quer evoluir. Então é importante nós fazermos esse exercício de ouvir as pessoas. E qual que é a segunda coisa mais importante que nós devemos aprender a fazer? Autoanálise. Fazer uma autoanálise da sua vida, de onde você tem errado, é muito importante. Por quê? Porque talvez você tenha o seu jeito de fazer as coisas. Eu tenho o meu, você tem o seu, outro tem o outro e o outro tem o outro. Só que é importante que nós realmente nos autoanalisarmos e assim nós percebermos o quê? Percebemos que nós estamos errando. Nossa, eu estou errando. É por isso que a minha vida não vai para frente. É nesse ponto aqui. É nessa virada de chave. É nessa virada de mentalidade. É por isso que eu não consigo. Talvez é tocar nesse orgulho, nesse ego. É por isso que eu não estou conseguindo admitir que eu estou errado. E aí, então, o segundo passo importante é você se autoanalisar. E aí, depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a traçar uma nova estratégia. É o que? Aprendeu com o seu erro, agora você vai executar de novo aquilo que você estava fazendo. Mas, dessa vez, você vai fazer de uma forma mais clara, sabendo que você não pode errar naquele ponto X ou Y que você errou antes. Então, dessa forma, nós vamos seguindo em frente, criando mais casca, criando mais força, e aí nós vamos aos poucos saindo desse limbo, desse momento ruim que nós estamos passando. Uma das coisas mais importantes é saber ouvir. E além de saber ouvir, é você saber decifrar aquilo que serve para você e aquilo que não serve para você. É como se na nossa mente tivesse duas gavetas. Essa gaveta serve, essa gaveta não serve. Tudo que vem nessa gaveta, você já vai deixar guardado ali para você poder colocar em prática na sua vida. Nessa gaveta aqui, o que não serve agora, você vai pegar depois, dar uma analisada. Serve? Sim, então eu vou pôr nessa gaveta que dá para usar. Não serve? Já joga fora. Essa é a ideia mais simples que tem de autodesenvolvimento. Por quê? Porque dessa forma nós vamos colher somente as coisas boas para nós e descartar as coisas ruins. Claro, é preciso ter discernimento para isso, maturidade para isso. Poder fazer isso tem que ter muita maturidade. E outra, a coisa mais importante nisso é ter clareza do que a gente quer. Porque talvez você fale assim, eu quero consertar de vida, eu quero mudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas aí quando você vai admitir que você está errado, você não consegue. Quando você vai é, observar o outro, aprender com o outro, você quer falar mais do que ouvir. Aí não dá. Aí complica, não é mesmo? Então, dessa forma, a gente precisa se quebrar. Quebrar esse ego nosso que a gente tem. Quebrar essa casca dura, essa armadura que nós temos. E aí, depois disso, que a gente quebrar isso, a gente vai começar a ver a vida de novas perspectivas e assim aprender com outras pessoas. É necessário, porque talvez você está passando por uma dificuldade que seria muito simples para outra pessoa resolver. Só que você está tão fechado no seu mundo que você não consegue prestar atenção no que o outro está te falando. Porque você acha que pode resolver tudo sozinho, você acha que pode resolver os problemas do mundo.
Você acha que é autossuficiente, você acha que não precisa de ajuda, você acha que não pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, você acha que você não pode se abrir com um amigo, com um vizinho, com seu pai, com sua mãe, você acha que você não precisa das pessoas. Mas é de suma importância que nós tenhamos esse momento de comunidade com as pessoas. É claro, eu não estou dizendo para você sair por aí falando com todo mundo dos seus problemas, mas sim você ter a sabedoria, a ciência, tá? A inteligência de saber com quem você compartilha os seus problemas. Assim, essas pessoas podem te ajudar a te tirar desse buraco que você se encontra. E aí, te ajudar a caminhar num caminho mais puro, mais claro, mais limpo, para você chegar aonde você quer chegar. É muito importante você ter na sua cabeça que nem toda opinião vai ser para o seu bem. Nem toda pessoa que você conversar, nem toda pessoa que você se abrir, nem todas as pessoas vão te dar bons conselhos. É importante que você saiba discernir qual que é o conselho bom, qual que é o conselho ruim. Isso é muito difícil. Mas aos poucos que você vai se deixando aprender, vai evoluindo a sua vida, você consegue saber o que que é bom para você, o que que é ruim. Não quer dizer que toda ideia que as pessoas vão te dar, você vai executar, sabe? Então, o que é mesmo importante é você se abrir um pouco, se desfazer um pouco desse ego, se desfazer um pouco dessa falta de humildade, de simplicidade ao não ouvir as pessoas. Então, isso é importante, porque talvez você se jogou num buraco hoje porque você não ouviu as pessoas, porque você não se prestou a aprender com as pessoas mais experientes. Agora, o passo mais importante é equilíbrio emocional. Por que equilíbrio emocional? Porque quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, nós fazemos escolhas ruins. E aí essas escolhas, elas vão se perpetuando em nossas vidas e vão cada vez nos empurrando para baixo. Então é importante que nós estejamos sempre seguros daquilo que nós estamos fazendo. É importante que nós tenhamos sempre esse controle emocional, para que essas decisões que nós vamos tomar não sejam errôneas, que não sejam decisões que vão nos prejudicar logo à frente. Então é muito importante nós termos esse controle emocional. Lembrando é que maturidade é você saber responder ao erro e não você reagir ao erro. Há uma diferença muito grande entre responder e reagir. Responder é quando você aprende o que precisa ser feito. Reagir é quando você age por impulso. É instantâneo. Então é importante a gente saber responder e não reagir. Porque isso define o que vai acontecer dali para frente conosco. Uma coisa importante que eu preciso dizer é, talvez a vida ela nem esteja dando errado, mas ela está apenas te ensinando a viver. Isso é muito importante, nós temos isso conosco. Sabe por quê? Porque nós costumamos achar que a vida ela é perfeita, mas não, ela não é perfeita. A gente vai viver assim, ó, em altos e baixos, e é nesses altos e baixos que nós vamos aprender, sabe? Nós, talvez nem sempre no momento de alto, mas sim aprender aqui, ó, embaixo. O seu erro, ele não te define. Você não é o seu erro. E quando você para de reclamar dos problemas, quando você para de ficar choramingando aquilo que está acontecendo, quando você vai atrás de consertar, quando você vai atrás de se levantar, de melhorar, a vida ela vai se alinhando sozinha. Então é importante que você não desista, é importante que você procure ajuda, é importante que você seja forte e você levante todo dia disposto a lutar. Meu nome é Girley Santos e se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, curte, comenta, compartilha, me ajude a trazer mais e mais vídeos como esse para você.